Tomar café com leite nunca teve tão caro, né? Não à toa, o café já subiu 72% nos últimos 12 meses, enquanto o leite já sobe aí 11%. Meu nome é Iago Souza, eu sou analista de varejo aqui da Genial e estou aqui para falar sobre o nosso último relatório, que foi a 4ª edição do Monitor do Varejo Alimentar. Antes de mais nada, antes da gente entrar aqui no relatório, vale lembrar que esse relatório ele é feito a partir do índice IPCA 15 e não IPCA, que pegaria o índice cheio do mês, tá? Então vamos falar sobre esse relatório. O primeiro ponto aqui é que a gente faz um overview do que veio a ser a inflação alimentar nesse período. Então a gente sempre olha para a inflação alimentar no domicílio, tá? E a gente vê uma desaceleração em relação ao que foi o quarto trimestre lá de 2024. Então ela estava em 8% e nesse trimestre ela encerrou em 7,4%. Só que, contudo, entretanto, todavia, ele ainda permanece em um patamar muito alto. Quando a gente olha ali o IPCA 15, que está cerca de 5% ali, então ele continua ali cerca de 20% acima desse índice cheio. Já foi maior, tá? Se a gente pega aqui a nossa razão que a gente apresenta no relatório, ela já chegou por um momento ali a ser quase 1,5 vezes, 1,7 vezes. Isso significa que seria 70% acima ali do índice cheio. Então ela diminuiu ali para esse 20%, que seria esse 1,2. O que aconteceu nesse último aí trimestre? Carne continua cara, tanto carne quanto frango, quanto ovo de galinha e até peixe, que agora a gente está entrando na Semana Santa, né, uma semana de Páscoa, então eles começam a ter uma maior demanda e isso começa a causar um pouco de impacto no preço. Mas além das carnes, a gente vê também que frutas, principalmente frutas cítricas, que é muito sazonal nessa época do ano, também estão caras. Então laranja, lima, tangerina são itens aqui que continuam crescendo ano contra ano, e que a gente espera uma desaceleração ao longo desse ano, mas ainda nesse primeiro trimestre ainda continua ali pesando no bolso do consumidor. E um outro destaque também para óleo de soja, que está subindo aí quase 27% ano contra ano, aí pegando o acumulado dos últimos 12 meses, tá? Então ele continua pressionando ali a cesta alimentar. Mas, por outro lado, tem aí o feijão e o arroz, que estão desacelerando. Então, o feijão ele está desacelerando ali cerca de 25,2%, olhando sempre o feijão preto, tá? Tem o feijão carioca também, que é uma desaceleração um pouco menor, mas, se eu não me engano, também está acima desses 20%. E tem também o arroz ali que está uma deflação de single digit ali, entre 0% e 5% ano contra ano. Então, a gente faz aqui a reunião desses principais índices do que vem inflacionando, tanto a nível de categoria, então carne, bebidas, infusões, o que está aqui causando de fato essa inflação alimentar mais alta, e depois a gente abre também a nível item. Então aqui, como vocês veem, o café está subindo 72%, por outro lado aqui a batata inglesa está aliviando um pouco a ponta, está caindo 41% ano contra ano. Nesse relatório, a gente trouxe uma grande novidade, que seria o monitoramento do índice de cesta básica da Genial, então é o IGCB, tá? Aqui qual que é a ideia? A gente está pegando os principais players listados no mercado, então Grupo Pão de Açúcar, Açaí, Carrefour, entre outros ali, Grupo Mateus. Então a gente pega todas essas 4 empresas e pega as bandeiras delas, porque às vezes as bandeiras mudam, né, o posicionamento de preço. Vamos pegar o Pão de Açúcar, o Grupo Pão de Açúcar. Então tem um Pão de Açúcar, que ele é focado mais no público premium, e tem o Mercado Extra ali, que ele está com um posicionamento de preço um pouco menor. Então a ideia da gente aqui é monitorar o nível de preço de todas essas bandeiras. A gente escolheu aqui as seleções de itens, tá? Então a gente fez 3 cestas, a cesta de alimentos, que a gente colocou aqui quais alimentos são, a cesta de higiene pessoal e a cesta de limpeza doméstica. E a partir dessa soma dos 3 itens, a gente chega do qual seria o valor do preço da cesta básica e quanto que ele estaria inflacionando em relação ao que o IBGE chama de inflação alimentar. Então, a gente fez a nossa primeira leitura nesse primeiro relatório. Então, o preço médio da cesta ficou em R$ 828, o que seria 55% do salário mínimo, tá? E aí, quando a gente olha para os players, uma grande surpresa aqui foi o açaí. O açaí é a cesta mais barata, até mesmo em relação ao Grupo Mateus, e eu vou explicar o porquê em relação ao Grupo Mateus em breve. Mas, por outro lado, a gente tem um Pão de Açúcar que tem uma cesta mais cara. Então, ele é cerca de R$ 971, quase 64% do salário mínimo. Então, aí tem uma grande discrepância entre o primeiro e o último play aqui de cesta básica, tá? Falando aqui sobre o Grupo Mateus, o porquê que me surpreende Açaí ter vindo antes do Grupo Mateus, o Grupo Mateus ele é focado no Norte e Nordeste.
E a gente sabe que existe uma competição muito forte por lá. O que manda basicamente aqui é preço. Então, os consumidores vão atrás de preço. Onde tiver mais barato, eles estão comprando. E isso significa pensar que, por exemplo, o Grupo Mateus ele vai ter uma cesta básica mais barata do que os outros players, seja porque ele está pegando uma marca ali que é um pouco menos conhecida, e isso está ajudando a deixar a cesta mais barata, ou porque eles estão sendo um pouco mais agressivos em preço mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu. Aqui só nos surpreendeu o açaí ter vindo antes dele. Então mostra aqui que o açaí ele tem uma grande relevância nacional, não tendo uma grande distinção aqui entre regiões, deve ter um item e outro, tá? Mas assim, mostra que o açaí aqui é de fato a cesta mais barata nesse primeiro momento. Então quando a gente olha aqui daqui para frente, o que a gente espera que aconteça com a inflação alimentar? Primeiro ponto, a gente tem alguns itens aqui mais sazonais, tá? Como hortifrutis, já que a gente está tendo a entre-safra. Então, por exemplo, a batata inglesa, que a gente viu ali que está deflacionando bastante, o tomate, que também está deflacionando, a gente acredita que ele vai continuar deflacionando, mas um pouco menos do que ele vinha apresentando ali nesse primeiro trimestre, tá? Então, ficar de olho nisso daqui, porque isso daqui pode vir a ser algum vetor de inflação alimentar que, por um lado, aliviou nesse trimestre, mas pode voltar a não ser tão aliviado ali nos próximos períodos, tá? Laticínios, que a gente tem uma chegada aí do outono e inverno que vai impactar a produção de leite, e com isso aí as indústrias, provavelmente, eles vão reajustar preços de queijo, preço de leite longa-vida, então ficar de olho nesse segundo trimestre, que provavelmente isso daqui vai voltar a inflacionar um pouco mais do que foi no primeiro trimestre. E uma outra grande, talvez não grande novidade, mas que vai continuar ao longo de todo o ano, é a questão de proteínas animais. Então, tanto carne, quanto frango, quanto peixe, eles devem continuar inflacionando, tá? A gente tem que a carne, o arroba do boi, ela tá muito cara, e os frigoríficos, eles passaram parte do custo, então existe espaço para ele repassar ainda mais esses custos ao longo do ano. Isso pode impactar o preço. A gente não acredita que vai ser um repasse integral, mas ainda assim existe espaço para a carne continuar cara ao longo de 2025. O frango, o principal ponto aqui do frango é que o milho é o principal commodity para alimentar ali as galinhas, as aves, e o milho está subindo aí nos últimos meses, né, nas últimas semanas, então isso vai impactar a questão do custo. E a gente tem também a outra questão que seria o trade-down. Então a carne está cara, eu vou no mercado, eu não vou comprar mais carne, eu vou comprar frango, porque frango está mais barato do que a carne. Então esse movimento do consumidor vai fazer com que o frango ele continue ali com uma questão de oferta e demanda meio que desequilibrada. Então está demandando muito mais do que está oferecendo. Então a questão aqui é que pode haver um aumento de preços do frango ao longo do ano e aí consequentemente ovos de galinha também, tá? E aí peixe, Semana Santa, então a gente já teve isso ali em março e provavelmente deve continuar ao longo de abril com uma proteína mais cara. Outros produtos aqui sazonais, que é a questão de produtos de Páscoa, então ovos de chocolate, acho que todo mundo que vai no mercado agora vê aquela exposição de ovos de chocolate super faturados, né? Ao invés de comprar uma barrinha, comprar um ovo de 50, 60 reais, eu parei de comprar, então... Mas é uma época que geralmente esses itens aqui, como ovos de chocolate, bacalhau, azeite, eles continuam caros. E uma questão aqui de higiene pessoal, que geralmente no primeiro trimestre a gente tem reajustes industriais. Então, ao longo do segundo trimestre, a gente tende a ter um impacto um pouco maior nesses itens como sabonete, condicionador, shampoo. Então, é esperado que esses itens aqui eles inflacionem nesse segundo trimestre. E agora, para o ponto central aqui do relatório, é para onde é que vai a direção a partir daqui. Que eu apontei aqui quais itens ficar de olho para o segundo trimestre, eu apontei o nosso índice de monitoramento da cesta básica, mas a inflação alimentar ela vai continuar de fato muito mais alta do que a inflação cheia? A nossa perspectiva é que sim, tá? Existem dois cenários aqui que você precisa olhar. O primeiro ponto é com essa escalada de tensão entre Estados Unidos e China, que uma está taxando a outra e no outro dia a gente vê mais uma taxa e no outro dia mais outra taxa, então é um jogo de ping-pong de taxa. O que vai acontecer? Escalou a tal ponto em que torna inviável a China comprar dos Estados Unidos e os Estados Unidos da China. Então a China vai precisar de novos parceiros comerciais, principalmente para commodities agrícolas. E aí entra o Brasil e a Argentina como grandes protagonistas, possíveis protagonistas, né, de uma parceria comercial. Porque são dois países que eles tendem a ser muito bem produtores de commodities. Então, ao longo dos próximos meses, vamos observar se, por exemplo, a China vai fazer parceria comercial e a gente vai começar a exportar mais grãos para a China. Então, exportar mais milho, exportar mais soja, exportar mais sorgo. Se isso de fato acontecer, quer dizer que para o produtor
é muito mais vantajoso você exportar para fora do que manter aqui dentro do país. Então, isso aqui vai causar um descompasso entre oferta e demanda, como eu falei, e aí o que provavelmente a gente vai ver é que a inflação alimentar ele vai acabar subindo nesse cenário. Então, o PIB, consequentemente, ele cresce, mas a inflação alimentar ele também vai crescer. Então, vai ter menos produtos disponíveis para demanda interna. E aí, nesse cenário aqui, a gente tem uma inflação alimentar subindo, que a gente espera entre 6% e 8% no ano, tá? Isso daria mais ou menos 1,2, 1,3 vezes a inflação cheia. Mas existe um outro cenário que pode acabar acontecendo, que é o cenário de que a guerra comercial chegou a tal ponto que torna inviável, de fato, qualquer troca comercial entre os dois países. Então, eles vão precisar sentar e vão falar, opa, vamos lá, vamos voltar atrás aqui nessas taxas, você vai ter que se comprometer, a China vai ter que se comprometer a comprar dos Estados Unidos tais produtos e os Estados Unidos vai ter que se comprometer a fazer X coisa. Então, nesse cenário, o Brasil sairia perdendo em relação à questão do PIB, a exportação, enfim, porque a China estaria comprometida em comprar dos Estados Unidos. E aí, nesse caso, a gente tem um PIB talvez crescendo um pouco menos, mas a inflação alimentar ali aliviando, tá? E aí, um outro ponto que eu acabei passando por aqui é que nesse primeiro cenário lá, onde o Brasil exporta muito para a China, isso daqui vai ser um problema para o governo, porque a inflação alimentar está alta e ela está já diminuindo a popularidade do governo. Então, o que ele poderia fazer para conter essa alta nos aumentos do preço aí dos alimentos? Então, a gente colocou aqui algumas medidas que já foram tomadas e que provavelmente poderiam ser aí ressuscitadas ao longo desse período, tá? Então, a ideia é essa, tem mais coisa aqui dentro do relatório, tá? Mas eu convido você a ler o nosso relatório completo na plataforma do Genial Analisa. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão e qualquer pergunta, deixa aqui nos comentários. Valeu!